Notícias dão conta de novos No casos dia de 8 de aparecimento de setembro, o voadores fazendeiro não em Camboja identificados na bebeu uma região. garrafa de vinho, pegou seus 3 Por cães volta no das jardim 5h30 da manhã, madrugada no e dia matou 25 todos de eles fevereiro, seguranças. uma mulher estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando Misteriosas avistou luzes uma se grande acenderam no triangulação norte do em país cima de indiano uma às árvore. 6h30 da manhã do dia 7 de fevereiro. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa O resgate expedição de ao Jesus local, surgiu nos encontraram grandes 42 pegadas com na a neve, aeronave uma e altura de a 5.000 Foundation metros. parece ter chorado sangue pela 4ª vez esse ano. Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. E aí, Desocultados, aqui quem tá falando é o Gustavo, E aí do outro lado, como de costume, o Wellington. e hoje nós vamos entrar num episódio que é um pouco diferente do que a gente tem tratado desde o início do podcast, né? A gente sempre tratou de temas sobrenaturais e tal, mas como vocês vão ver no decorrer dessa conversa, esse tema acaba caindo, né, para a espiritualidade também. O tema que a gente vai falar, como você já deve saber, é sobre um animal chamado gato, que muitos de nós gostamos dele. Eu acho que é meu animal favorito, não sei se é do Wellington também. Na verdade, assim, eu gosto muito de aves, né? Mas por facilidade e porque o gato é um animal mais independente, e eu tenho um gatinho, né? Quem acompanha nossas redes sociais, o Instagram principalmente, sabe que não faz muito tempo que eu tenho um gato. Eu acho que devido a isso, né? E eu vinha comentando que eu queria fazer um divagando sobre o gato, eu acabei mudando de ideia, fiz aquilo da mitologia grega, né? E depois comentando com o Gustavo, a gente decidiu que seria legal fazer um episódio sobre o bicho, porque tem muita coisa pra falar sobre ele, apesar de ser um animal. A gente viu que tem muita coisa para falar sobre o gato, afinal ele foi um animal considerado sagrado para muitas culturas. Alguns consideram ele sagrado até hoje, né? Muita gente que trabalha com certas ramificações da magia trata ainda não só o gato, né, mas qualquer tipo de animal como sagrado. Então a gente vai estar falando um pouco sobre tudo isso ao longo desse episódio. Bom, muita gente acha e acredita que talvez às vezes nós, seres humanos, somos meio que servos dos gatos. Então, durante o episódio a gente vai conhecer um pouco mais sobre eles e talvez tentar entender do nosso ponto de vista se a gente é o dono do gato ou ele que é nosso dono. Mas vamos lá, a partir do ponto da domesticação deles, né? Como que se deu, como que ela acontece, se o gato é realmente um animal assim que é totalmente domesticado. O nome científico dele é Felis silvestris catus, não sei se eu pronunciei corretamente, e é um dos animais de estimação que está em mais abundância no mundo e vem crescendo cada vez mais. Tanto que nos Estados Unidos, hoje, o número de gatos supera o número de cães, por exemplo. E ele se deu origem através de diversas espécies que vivem em torno do mundo, principalmente espécies da África, Europa e Ásia, e alguns outros por aí. Apesar disso, não se tem certeza como que começou esse processo de domesticação, não tem tantos indícios históricos quanto a isso, mas, diferente de alguns outros animais, como por exemplo o cachorro, o gado, porcos talvez, muito provavelmente o gato que se aproximou do homem. Isso por vontade própria, né? Como o ser humano começou a se organizar e essa organização dependia de agricultura, começou a ser produzido mais lixo, isso logo faz com que pragas surjam. E essas pragas, uma das principais eram os ratos. E devido a isso, para o rato ser naturalmente uma presa do gato, ele começou a se aproximar do humano por N motivos. E um dos principais é a comida, né? A arqueologia, que ajuda a gente a entender em quais períodos históricos as coisas acontecem, de modo geral, não agiu diferente dessa forma. Então, os primeiros indícios de um gato e humano estarem conectados, né, pelo menos até o momento, datam por volta de 9.500 anos atrás. É um período muito longo, né? E como que eles descobriram isso, né? Foi encontrado nele Chipre uma ossada humana próxima de um gato. Então, por eles estarem juntos, acredita-se que eles conviviam de certa forma, né? E o Moreren estavam juntos também. Não sei o que aconteceu com eles, né? Apesar de que eu também acabei lendo algumas coisas soltas por aí
que falam em 11 mil anos, mas eu não sei se existe algum consenso científico sobre isso. E por mais que 9.000 anos, 9.500 anos, seja uma coisa, um período de tempo muito distante, né? Um período de tempo muito longo, a disparidade entre o gato e o cachorro é muito grande. O cachorro começou a ser domesticado há mais de 100 mil anos atrás. Então tem uma diferença aí, um espaço, uma lacuna de 90 mil anos, né? Entre um animal e outro. E é por isso que a gente pode entender por que os cachorros são muito mais apegados ao homem, né? Por que os cachorros têm o posto de amigo do homem e não o gato? Porque, diferente do cachorro, o gato teve um período de convivência muito inferior. Isso faz com que ele não abandone 100% o saldo selvagem. E a gente pode observar isso no comportamento dos animais, né? Se você tem um gato, você pode ver que ele é muito independente, que ele meio que não dá bola pra você, apesar de serem seres amorosos, de certa forma. São seres que são estritamente carnívoros, né? Tipo, eles não vão comer feijão, arroz, que nem um cachorro comeria, por exemplo. Eles ainda necessitam disso, de comer carne e derivados, como as rações, por exemplo. E são tanto quanto antissociais, justamente pelo fato de trazer no seu DNA uma parte do que eles eram, essa parte selvagem deles, né? Então o instinto de caçador deles, que estão sempre correndo atrás de algum bicho, né? Ou se aparecer um rato, eles ainda caçam o rato e comem o rato. A minha gatinha aqui em casa vive caçando as borboletas que tem voando nas paredes. Eles serem, apesar de que muita gente vê isso como uma coisa negativa, né? Não quero um gato porque o gato é antissocial, não quero um gato porque o gato é muito, entre aspas, bruto. Na verdade, isso não é porque ele não gosta da gente, mas como a natureza dele está muito presente ainda, como a parte selvagem dele está muito presente, faz com que ele tenha essas características. Então, vai ter momentos que o gato vai estar muito amoroso, digo por experiência própria, e momentos que ele vai querer ficar dele, né? E se você não deixar, ele vai cravar as unhas só em dó nem piedade. Vai tirar sangue mesmo. Eu acho que é interessante pra gente pensar um pouco na parte da domesticação do gato, a gente voltar lá nos primeiros anos, nas primeiras pessoas, né, que representaram a humanidade, né, a raça humana, que a gente sabe que os primeiros humanos, eles não tinham casas, eles não tinham locais fixos, eles eram nômades, né? Eles andavam pela terra, pelo local onde eles viviam, né, nos arredores, sempre atrás de comida, né, de acordo com as estações, e procurando locais que tinham animais em abundância para eles estarem caçando, ou em alguns casos locais que tinham árvores frutíferas ou coisas do tipo, para eles conseguirem ir se mantendo com o passar do tempo, né? Como a gente sabe, tem locais que os animais migram, né? Então não tinha como o ser humano ficar num lugar só quando ele dependia de caça e coleta, né? Os chamados caçadores-coletores, né? Essa era da humanidade. Mas com o passar do tempo veio o surgimento da agricultura e, bom, é uma longa história, né? Mas o ser humano acabou se tornando um ser sedentário, né? E se estabeleceu em locais fixos, começou a construir moradias, e como a agricultura começou a se desenvolver, o ser humano começou a estocar comida, né? E a gente sabe, né, quem mora no interior e trabalha com, né, ou já presenciou trabalho com grãos e coisas do tipo, os ratos, eles são muito abundantes em locais desse tipo. Eles gostam de depósitos de comida, onde tudo fica meio amontoado, ali é o lugar perfeito para eles. Então você imagina que naquela época os ratos deviam estar infestando tudo quanto é lugar que os seres humanos depositavam a comida deles. E o que aconteceu foi que o ser humano, percebendo que o gato era um animal que ia atrás do rato, e o rato era uma praga que acabava com a própria comida do ser humano, nada mais justo do que tentar domesticar esses animais, assim como já fazia na época o gado, né, ou as aves, né? Não sei se é dessa época, eu posso estar falando besteira, mas acredito que o gado seja assim muito mais antigo, né? E que o ser humano já domesticava nessa época do início da agricultura, né? Então ele tentou domesticar o gato também, apenas no intuito desse animal estar controlando uma peste que era um dos maiores problemas do ser humano na época onde se iniciou a agricultura e o sedentarismo do Homo sapiens, né? E o gato também, ele tinha ali uma comida fácil à disposição dele, né? Porque a comida estocada
atrair os ratos e ele não precisava nem se esforçar muito para caçar. Então acabou sendo uma coisa útil para ambos os lados, né? O ser humano conseguia preservar sua comida e o gato conseguiu uma comida fácil, né? Então acabou sendo um acordo, né, inconsciente feito entre os dois lados. É interessante que, aproveitando que foi estado dos gatos no interior aí, é muito comum, principalmente aqui na minha região, os meus parentes que moram no interior, todos eles sempre vão ter um gato perdido. E esses gatos que vivem assim, tipo, meio que soltos, né, sem muito convívio com o ser humano, eles são gatos que estão meio que no estado de fera. Então é por isso que é difícil se aproximar deles. Não é por medo, porque eles têm medo da gente ou porque alguma coisa do gênero, mas porque eles realmente estão ainda mais conectados com a parte selvagem deles, né? Eles chamam de gatos, eu sei que em inglês eles chamam de feral cats, né, que são os gatos que ainda não passaram pelo processo de domesticação, né? E aí tem o gato doméstico. E entre o gato feral, né? Não lembro a palavra em português mesmo. Eu acho que é essa palavra aí, feral. E o gato doméstico, existe uma fase intermediária que em inglês também eles chamam de farm cats, né? Que são gatos de fazenda, que são justamente isso que o Wellington descreveu. São gatos que quem mora no interior sabe, os gatos eles acabam sendo atraídos para esses locais onde o pessoal deposita grãos, né? Porque os ratos se aglomeram ali também. E esses gatos, se você se esforçar, isso eu falo por experiência própria, porque eu morava no interior e tinha esse tipo de gato lá, você consegue domesticar eles até certo ponto. Os gatos também, eles têm muita personalidade. Alguns deles, você pode dar comida todo dia para eles, eles veem que você não é uma ameaça, mas eles não deixam você encostar neles, eles não deixam você fazer carinho. Anos assim se passaram com gatos ali, eu dava comida para eles todo dia e eu nunca conseguia encostar neles. Se eu tentasse encostar nele, eu ia apanhar do gato. Em outros, era questão de 2 ou 3 dias e eu já conseguia pegar eles no colo, sabe? Então é uma espécie de gato intermediária, né? Entre o doméstico e o selvagem. O gato é um animal que está em processo de domesticação, né? Até que, tanto que, é que nem tu falou, né? Tem vários tipos diferentes, né? Por isso que muitas vezes tu pode adotar um gato e o gato ser o demônio. Subir as paredes que nem louco e tal, porque ele quer mais liberdade, né? A minha sogra tem 2 gatos, eles vivem meio que soltos, assim. Saem quando querem, voltam quando querem e vão vivendo. Tipo, eles dão comida lá pra eles, mas provavelmente eles devem pegar algum bicho na rua também, caçar e tal. Tanto que um dos gatos que ela tem lá é um gato que veio da rua, né? O gato dele saiu e trouxe esse gato junto da rua. E tá lá até hoje. E não é o tipo de bicho que pede licença pra ficar, né? Ele só chega e toma posse da casa. Então vamos falar um pouco sobre como os gatos eram vistos lá na antiguidade, né? A gente falou sobre a domesticação deles, né? Que, como o Wellington disse, está acontecendo até hoje, é um processo contínuo. E vamos pensar um pouco nas primeiras culturas que começaram a domesticar o gato, né? Os primeiros registros que a gente tem desse fenômeno da domesticação do felino foi no Egito Antigo. E uma coisa bastante interessante é que no Egito existia uma deusa chamada Bast, ou Bastet, na verdade, né? Que se pronuncia. E quando ela começou a ser cultuada no Egito, ela tinha uma forma de leoa, né? Era uma deusa que eles consideravam uma protetora durante as batalhas, era uma divindade de guerra, né? Basicamente. Só que com o tempo, conforme a domesticação do gato foi sendo feita, essa deusa que tinha uma imagem de leoa começou a passar para uma imagem de gata. E provavelmente os antigos egípcios, eles não entendiam, né, como a gente entende hoje sobre as espécies, né, como funcionava, mas eles com certeza perceberam que o leão e o gato eram muito parecidos, né? E eles fizeram essa mudança na cultura deles. E hoje, se você pesquisar o nome da Bastet aí no Google, você já vai achar um monte de imagens de uma deusa com cabeça de gato. E essa é basicamente como ela era ilustrada nas figuras egípcias da época. E quando ela passou a esse aspecto mais felino, felino não, né? Era felino já quando era leão, a esse aspecto
de gato mesmo, de gato doméstico, ela começou a ser considerada protetora dos lares, das gestantes, dos próprios gatos e também uma deusa que protegia contra espíritos malignos. E uma curiosidade das estátuas de bronze que eram confeccionadas na época, e isso acontecia bastante no Antigo Egito, para dedicar a essa deusa, é que nas representações antroposomorfas, né, que é essa questão de ter uma parte animal, uma parte humana, ela sempre aparece segurando na mão um objeto que é chamado cistro, que é uma espécie de chocalho, né, que não só é associado a ela, como também é associado a outra deusa, que é a Hathor, que deveria ser tocado, né, esse chocalho, para acalmar e encantar a deusa. Né? É assim que ela era demonstrada. E na mão esquerda ela tinha uma efígie com a cabeça de leoa coroada pelo disco solar e com uma serpente que era conhecida como Uraeus, que demonstrava os dois aspectos complementares da deusa. Né? Ao mesmo tempo que ela era uma gata domesticada, ela era pacífica, protetora, e ao mesmo tempo ela tinha esse aspecto de leoa que era associado à guerra ou à fúria, né, da deusa. Os dois aspectos que eram opostos, mas que se complementavam. E eles acreditavam que esses objetos eles eram indispensáveis para domar essa deusa, né, domar o aspecto felino dela e transformar ela numa gata gentil. E até você tem várias estátuas, principalmente do Antigo Egito, que demonstravam a Bastê junto com alguns filhotes, né, para realçar esse aspecto da proteção do lar que ela tinha. E eu acho que muito provavelmente a deusa foi associada a essa imagem do gato em si, ressalvando isso, né? Porque eles eram importantes justamente por causa do que eles caçavam os camundongos. Isso fazia com que as pessoas ficassem protegidas de algumas doenças e das plantações também eram protegidas, né? Então acho que como ela tem esse aspecto de protetor e guardiã, e o gato protegia e guardava os seres humanos e as plantações, acho que teve essa sucessão por causa disso, né? Talvez, não sei. E o gato era tão importante para os egípcios que foram encontrados muitos gatos mumificados, inclusive ao lado de faraós, né? Inclusive, acredite-se aí que foi por volta de 300 mil gatos mumificados, né? Um número muito grande. E fora isso, também no Egito existia a cultura de você jamais matar um gato. Matar um gato era absolutamente proibido. E quando um gato morria, né, por causas naturais, geralmente, né, por velhice ou por alguma doença, toda a família ficava de luto e existia o costume de raspar as sobrancelhas, né, de toda a família. Não sei se isso era alastrado por todo o Egito ou se era em alguma região em específico, né, mas era um costume de certos egípcios, sim. E as famílias, então, elas pegavam esse gato, né, também, claro, eram as que tinham condições de fazer isso, né, mas muitas famílias levavam o gato morto até uma cidade chamada Bubastis, que era uma cidade que foi construída, né, diziam que foi construída em honra à própria deusa Bastê. E aquela cidade é um verdadeiro cemitério de gatos. Os arqueólogos encontraram, né, principalmente nessa cidade, esses centenas de milhares de gatos mumificados ou enterrados. Né? É um cemitério de gatos no Egito. Esse lance dos gatos e os egípcios era tão complexo que a lei proibia comercializar e machucar os felinos. Tanto que se alguém matasse um gato, mesmo que fosse por acidente, essa pessoa era sentenciada à morte, né? Então o gato chegava a ser mais valorizado que a própria vida humana em certos casos. E existia, acho que quando você fala do Egito, é quase impossível você não associar o gato, né? Porque está presente em muitas coisas, em muitos templos, em casas, em vasos e tudo mais, a imagem do gato, né? Então ele realmente era muito cultuado e adorado, era como se fosse um deus, né? A gente fala bastante da Bastê, mas na verdade é isso como você falou, né? O gato, ele aparecia, o animal mesmo aparecia em muitas imagens, né? Não necessariamente relacionado a Deus, o próprio animal em si, né? Para você ver como ele era presente, né, no dia a dia dos egípcios, né? Desde a realeza até as pessoas mais pobres, né? De mais baixo nível social. E eles proibiam a comercialização, como eu disse, né? Por isso que, como os gatos eram principalmente do Egito, né, essa domesticação não aconteceu tanto em outros locais. Para você conseguir um gato naquela época, era somente por contrabando, né? E foi justamente por causa desse tráfico. E claro que desse ponto é negativo, né? Como o gato acho que ainda era muito selvagem, acho que dá até pra ver como meio que uma exploração animal, não sei.
Mas foi só por causa desse tráfego que o gato conseguiu se espalhar por vários países do Mediterrâneo. E é justamente nessa parte que eu vou entrar agora. A gente tem um povo que é o povo fenício, que era um povo que tinha muito contato com o povo do Egito e ao mesmo tempo era um povo que tinha contato com aquela península onde fica a Grécia, a Itália, né? Então eles acabaram chegando lá e vendo essa questão dos gatos, eles acabaram trazendo isso um pouco mais para cima, né? Ali na região da Itália e da Grécia primeiramente, e a partir daí começou a se espalhar ao redor da Europa, né? E na Grécia, por exemplo, você vai ter vários escritos falando sobre os gatos. Apesar deles não serem tão abundantes, né, quanto a gente imagina. Mas a maioria deles, né, antes dessa questão da domesticação dos gatos, os escritos gregos, quando eles falavam de gatos, eles falavam de gatos selvagens, né? Não era tratado como um animal doméstico. Isso realmente foi trazido do Egito através dos fenícios, principalmente. E um filósofo grego que é o Heródoto, existem alguns textos dele onde ele visitou a região do Egito, né? E ele viu os gatos dentro das casas e ele ficou impressionado. Ele não conseguia entender como que aquele povo tinha conseguido cultuar um animal tão selvagem quanto aquele. Para você ver como que era a visão que eles tinham, né, os outros povos. E até a questão dos gregos, eles incorporaram tanto a cultura dos gatos, né, da domesticação dos gatos, que a deusa Bastet acabou sendo sincretizada, né? Ela foi misturada com a deusa Ártemis, que acabou adquirindo alguns aspectos da Bastet, como por exemplo a capacidade de se transformar em gata, né, em felina. E a gente tem a Ártemis como protetora dos animais. Quem conhece um pouco mais sobre a mitologia grega, aí, que o Wellington fez o divagando dele recentemente, sabe que a Ártemis sempre foi associada com as florestas, com a proteção dos animais, né? E passou também, então, a ser associada com animais domésticos. E os romanos, que demorou um pouco mais para chegar neles, né? Essa questão da domesticação dos gatos, quando chegou, sincretizou isso com a Diana, né? Dos romanos. Então, isso acabou se alastrando pouco a pouco por toda a Europa. Em Roma eles não eram tão próximos do homem, mas eram um sinal de vitória, né? Nas legiões romanas. Então, os gatos em Roma, eles eram tidos como presentes dados às classes mais altas da sociedade também, né? Através desse contrabando dos fenícios que você citou anteriormente, né? Do comércio deles. Outro período que é interessante ressaltar, já que estamos falando dessa história, na época do Renascimento, uma das pessoas muito mencionadas é o Leonardo da Vinci. E uma coisa que eu achei aqui interessante é que ele era fascinado pelos animais. Então, ao longo da carreira, muitas obras e esboços deles falavam do movimento que os gatos tinham, né? Então, existem imagens, se procurar pela internet, de desenhos e ilustrações feitas por ele, falando sobre os movimentos do gato, como ele andava, como ele se movimentava e tudo mais. E esse trabalho é conhecido como Gatos e Dragões. E uma das frases mais famosas a esse respeito é: até o menor dos felinos é uma obra de arte. Leonardo da Vinci, então, era um amante dos felinos. Mas, saindo um pouco disso, que foi só uma coisa avulsa, vamos entrar um pouco mais dos gatos na Ásia, né? A gente falou do Egito, a gente falou da Europa em si. E apesar de que encontrei um pouco de dificuldade para encontrar a relação na Ásia como um todo, a figura do gato no Japão é muito presente e muito conhecida, né? Não é tão cultuado quanto foi no Egito, mas ainda assim as pessoas gostam muito dele. E por isso que na Ásia, como um todo, o lugar que você mais vai encontrar a presença do gato é no Japão. Ou talvez você já tenha visto em algum lugar e observado a figura de um gato que está com a patinha levantada e essa patinha balança. Esse gato é conhecido como Maneki Neko, ou gato que acena, gato que convida. A gente vai deixar uma imagem dele no post. Isso. É conhecido como gato da boa fortuna. Apesar de que tem várias cores, todas elas são associadas a aspectos positivos, né? E é curioso a origem dessa figura, porque quando um gato limpava a própria cara, o que ele faz? Nesse caso, ele lambe a pata e passa no rosto, né? Como se estivesse acenando. As pessoas interpretavam aquilo como um sinal de que estava chegando alguém, né? Uma visita, alguma coisa assim. E por isso essa estátua começou a ser usada como uma maneira de ter compradores, clientes e o dinheiro como um todo.
em tempos modernos, né, agora acredita-se que ter esse gato em casa atrai sucesso na vida de modo geral, né? Seja financeiro, seja emocional, é um gato que dá sorte. Até E uma curiosidade, né? Um parênteses mesmo. O Pokémon Meow, que é um dos mais conhecidos, aí ele foi justamente baseado nessa figura do Macaque Neko, né? Até eu acho que o símbolo que ele tinha na testa é parecido com o colar que o Macaque Neko usa, né? Não sei, eu não lembro muito bem. Mas, pra vocês terem uma noção, o gato é tão querido lá no Japão que existe um dia só pra ele, que é o dia 22 de fevereiro, né? Esse dia foi criado por uma empresa de rações, se eu não me engano. Eu não lembro que ano, acho que foi 1963, mas pode ser que eu esteja errado, né? Apesar de que, muito provavelmente tenha sido uma ação de marketing dessa empresa, esse dia é chamado de Neko no Hi, e o foco desse dia em si é para dar mais conforto e alegria pro gato. Então, eles compram presentes, planejam viagens, passeios, então tem todo um esquema só para agradar um gato, por exemplo. E não se limita a isso. Apesar de você ter o gato fofinho, não sei o que, não é só isso, né? Assim como no Egito os gatos eram como se fossem deuses, né? A imagem do gato em si, no Japão, não é só por causa que ele é um animal fofo. Existem muitos templos lá, né, da religião shintoísta, que foram criados justamente para o gato. E nesses templos é onde que se pede proteção para os animais de estimação e os animais em geral, e também a questão da sorte, né? Existe uma lenda que diz que por volta de 1572, Yoshihiro Shimazu, que foi um grande samurai, participou de muitas batalhas importantes, ele viajou para a batalha, nesse caso específico, de Kizakibaru, e levou junto com ele 7 gatos. Mas ele não levou esses gatos como animais de estimação. Ele levou como seres que iriam auxiliar ele na batalha. De que jeito? Ele conseguia decifrar as horas do dia através das pupilhas dos olhos dos gatos, né? Então, a pupila do olho dilatava e mudava de acordo com como estava a posição do sol, né? Acredito que pela luminosidade e tudo mais. Por isso que ele conseguia entender especificamente qual hora que era. Que eram 6 da manhã, 8, 10, meio-dia, 2 horas da tarde, 4 e 6 da noite. Então, como ele tinha um controle de horário muito bom, ele conseguia entender melhor o tempo de viagem e o tempo de batalha. E naquela época, como não se tinha muitos dados e informações, quando você dominava alguma coisa nesse estilo, isso acabava gerando para você uma vantagem em batalha. E foi por causa disso, dos gatos em si, foi uma coisa fundamental para ele conseguir a vitória contra o clã Ito. Isso contribuiu para a unificação de Kyushu. Eu não vou adentrar um pouco na história dessa batalha em si, né? Talvez no momento de um episódio mais histórico a gente pode falar sobre isso. Mas, enfim, dos gatos que ele levou, apenas 2 sobreviveram, né? Quando ele regressou dessa batalha, isso em 1602, ele acabou criando um templo exclusivamente para os gatos, né? E esse santuário que ele criou, posteriormente ia ser usado no festival Neko no Hi. Então existe até hoje, né? Ele foi criado em um lugar, depois mudaram, se não me engano, né? Eles se mudaram, levaram o santuário junto. E ele existe até hoje e é utilizado para adorar o gato e tal. E ele está presente em muitos animes e mangás e filmes e cultura japonesa como um todo. Não é de se duvidar que uma história dessas realmente tenha acontecido, apesar de, claro, ela ter alguns elementos fantásticos, né? Acho muito difícil que ele realmente utilizava a pupila do gato, mas pode ser que alguns comportamentos dos animais ele realmente conseguia prever o horário, né? E naquela época, como os instrumentos eram totalmente diferentes dos que são hoje, né? Qualquer coisa, como você disse, dava uma vantagem e o cara conseguia ir lá e vencer a batalha. Inclusive no Japão, existiam uns cafés que parecem meio bizarro, mas eu não sei como é que é o nome, acho que é Cat Coffee, não sei. Enfim, você vai nesses lugares e tem um monte de gato, tipo uma padaria, sei lá. E você vai exclusivamente para interagir com os animais. Então, tipo, tem imagens na internet, se você pesquisar, um monte de gato, um monte. E você vai lá e interage com o bicho. A gente falou até agora sobre os gatos no passado, né? Na antiguidade, nos povos, nos primeiros povos aí que povoaram o nosso mundo. Mas vamos falar um pouco do gato na era moderna, né? Como que ele é visto nesse sentido mesmo cultural.
A gente tem muitas superstições que rodam a figura do gato. Antigamente também existiam superstições desse tipo, com certeza, mas hoje o que a gente vê muito é a questão do gato preto, né? O pessoal, eu já vi as duas versões, né? Tem gente que quando vê um gato preto fala que é azar, tem gente que quando vê um gato preto fala que é sorte, né? De qualquer forma, o gato preto é o tipo de gato que mais cria superstições e coisas do tipo, né, ao redor dele, né? Coisas sobrenaturais. Inclusive, muitos, infelizmente, ainda acreditam que o gato preto possa ser usado para rituais, né, de bruxaria ou o que eles chamam de magia negra, né? A gente tem relatos mesmo de pessoas que matam gatos em rituais desse tipo, né? Principalmente ritual para conseguir parceiro sexual. E às vezes não só matam o gato, às vezes mutilam o gato. Às vezes eu já até dei uma pesquisada, encontrei notícias de pessoas que encontraram gatos com os olhos arrancados, né? Então nem mesmo matar o gato eles matam, deixam o felino lá sem algum órgão, arrancam uma pata ou coisa do tipo, né? Essas brutalidades. E isso principalmente acontece em datas como o Dia das Bruxas, né? Isso não só no Brasil, né? Em vários lugares do mundo acontece isso ainda, infelizmente. E Sexta-feira 13 também, né? Ao redor dessas datas giram várias superstições e infelizmente muitas delas incluem o gato preto sofrendo para conseguir cumprir algum desejo de um ser humano qualquer, né? E até o pessoal já vi muitas campanhas nessas datas de Sexta-feira 13 ou de Halloween do pessoal que trabalha com adoção de gatos. Está tendo muito cuidado porque o pessoal que quer fazer alguma maldade com o bicho vai lá e pede para adotar um gato, escolhe justamente o gato preto para fazer o ritual dele, né? Então o pessoal que trabalha com adoção de gatos toma muito cuidado também nessas datas para não estar doando esses animais justamente nesse período, dar uma segurada, né? Para evitar que a vida do animal seja prejudicada de alguma forma. Mas essa cultura do gato ser tratado como um animal tão supersticioso, né? Ter toda essa aura de sorte e azar ao redor dele, ela não é uma coisa que surgiu hoje, né? Você tem lá na Inquisição já os primeiros registros de coisas desse tipo. O Papa Inocêncio VIII, isso foi lá no século XV, né? Ele foi na época da Inquisição, né? A Igreja Católica chegou a incluir o gato preto como um herege, né? Ele tinha uma lista de hereges, né? Tipo, então bruxas, pessoas de outras religiões e assim a lista, né? Inclusive nessa lista eles acabaram incluindo os gatos pretos especificamente, e isso fez com que os gatos acabassem, assim como as pessoas que eram consideradas hereges, os gatos pretos foram perseguidos e foram mortos, porque eram considerados os animais favoritos do diabo e ídolos de todas as bruxas, né? Dizia que as bruxas conseguiam se transformar em gatos pretos, então você matava o gato preto, já você fazia um serviço duplo aí, né? E essa crença acabou se desenvolvendo na Idade Média, e isso se desenvolveu justamente nesse período por causa da ascensão católica na Europa, e você tinha uma crença de que os animais eram todos criados por Deus para servir os humanos, né? Enfatizando essa palavra servir. E como a gente falou lá no início do episódio, o gato é um animal muito independente. Você não consegue fazer um gato te obedecer, é muito difícil. Ele não é como o cão, né? É totalmente diferente. Então, os católicos, né, as autoridades católicas da época, elas viam essa independência do gato como uma coisa maliciosa, como uma coisa maligna, e associavam isso então à figura do diabo, e isso fez com que o gato sofresse todas as consequências por causa dessa associação sem sentido nenhum que foi feita na época. E como eu disse, muitos gatos acabaram morrendo durante a Inquisição, então, e existem até alguns historiadores que se arriscam um pouco mais a dizer que essa matança de gatos foi posteriormente um dos fatores, né? Um dos fatores, não o fator, né? Que influenciou o surgimento da peste negra na Europa. A peste negra aconteceu aí por volta de 1347 a 1351, né? Foi esse período. E a Inquisição começou uns 100 a 200 anos antes. Então, é um período bastante longo, mas realmente não é algo de se descartar. Realmente pode ter tido sim alguma influência
né? Nem que seja uma influência minoritária, mas realmente pode ter influenciado a proliferação dos ratos, né? E, consequentemente, a propagação da peste negra pela Europa. Pode ser que talvez, apesar desse preconceito ter sido criado em cima do gato preto, talvez como as pessoas ficaram um pouco talvez com medo do gato, né, os mais cristãos e o cristianismo era o predominante, as pessoas acabaram não adotando e tendo tantos gatos quanto se tem hoje, né, ou quanto se tinha, né, antes disso, né, e o que fez com que durante muito tempo os gatos fossem escassos na região, não sei. E apesar de ter essa visão aí que a Europa tinha essa visão dos gatos na Idade Média, você tem os muçulmanos lá no Oriente Médio tendo uma visão totalmente diferente sobre o animal. Os muçulmanos, eles adoravam os gatos, né? Não sabe dizer exatamente por que isso, né? Como que surgiu essa adoração, mas até a figura do profeta Maomé, né? Que é tão importante para o islamismo, ele tem vários escritos, relatos, que dizem que ele tratava muito bem o gato em si, né? O animal do gato. E existem até relatos de instituições de caridade naquela época, né, que se dedicavam a cuidar, recolher, né, a adotar gatos de rua e estar cuidando deles. E até se a gente parar para pensar, você vê que essa religião que era uma grande inimiga da Igreja Católica, até a gente falou no episódio dos Templários sobre a rivalidade, né, entre islamismo e cristianismo, que originou toda a questão das cruzadas. Você vê que se os muçulmanos gostavam dos gatos, logo os gatos não eram bons animais para os católicos, já que eles eram rivais religiosamente falando. Então pode também ter contribuído para essa associação maligna que o gato teve. Bom, existe outro aspecto, né? E como foi citado inúmeras vezes antes, os gatos são vistos como seres muito espirituais e nesse sentido foi trazido para a cultura atual em algumas religiões, talvez, principalmente no espiritismo ou pessoas mais esotéricas, acredito na espiritualidade do gato como um todo. De acordo com alguns espiritualistas, os gatos possuem capacidades espirituais muito muito incríveis e todas essas capacidades que ele tem são para ajudar e auxiliar a raça humana como um todo. E nós, como bons ocultistas, não poderíamos deixar de fora isso, né? Já que trata mais a espiritualidade deles do que eles podem proporcionar a nível espiritual pra gente. Acredita-se que eles possuem um sexto sentido, devido principalmente a ter bastante esse minério ametista da glândula pineal deles. Acho que é pineal, não sei. Enfim, se você tá ouvindo, é aquela glândula que dá o terceiro olho, que dizem que é, né? Não sei se é essa, mas enfim. E por conta disso, eles possuem essa grande capacidade de filtrar energias negativas, né? Então, é uma das habilidades dele. Além disso, eles conseguem observar e ver o mundo espiritual, né? O mundo dos espíritos. E por isso que se você vê um gato miando por nada aí, talvez tenha alguma coisa ali. E por eles filtrarem tanto essas energias negativas, eles acabaram desenvolvendo um poder de cura. E como que funciona? O gato absorve a energia e converte ela em energia positiva. Quando um gato deita ou sente alguma parte de você, ou até quando ele faz aquela massagem que parece que ele tá fofando pão, pode ser que a parte do corpo que ele tá fazendo aquilo esteja com algum problema. Não se limitando, claro, à parte física, mas também à parte espiritual, né? E quando ele deita e fica nessa parte do corpo, a energia que ele transfere e recebe, transfere e o Roná podem acelerar o processo de cura e melhorar o quadro clínico. Lembrando que isso não tem nenhuma confirmação científica, né? É só uma especulação de gente espiritualista e gente que acredita nisso, né? Então, se você acredita nisso, ok. E quando eles dormem, eles fazem isso principalmente ao dormir, né? Por isso que o gato dorme bastante, é um dos motivos, né? Eles servem como uma esponja, então eles sugam todas as energias negativas do ambiente e liberam uma energia positiva. E eles fazem esse processo de filtragem e isso estabiliza as energias negativas da casa. Quando um gato está muito cansado e sonolento, e se ele estiver em boas condições, tipo você tá água normalmente, comida tudo certinho, tá com vacina em dia, tá bem cuidado, e ele é muito sonolento, pode ser que tenha algum grande desequilíbrio energético na sua casa, então tem muita energia negativa, alguma coisa do gênero. Então ficar atento ao comportamento do gato pode prever coisas negativas da sua casa, e você pode, com base nisso, tentar tratar a tua parte emocional, ou a relação com as pessoas que convivem na sua casa. Eles não gostam muito de barulho, e isso acontece porque os gatos meditam bastante, né? Eles ficam, às vezes não dormem, mas ficam parados, né? Só prestando atenção nas coisas, ouvindo o corpo, ouvindo o ambiente,
E por esse motivo elas fogem de quando tem muito barulho e coisas do gênero. Por isso que é bom, se você tem uma casa que é muito barulhenta, que vive cheia de grito e de não sei o que, isso vai estressar o gato, isso vai deixar ele mal. Então às vezes é legal ter um bicho, é legal ter um bicho. Mas o gato é muito incomodado com barulho. Então se você faz muito barulho, de modo geral, não é bom ter um animal, porque vai acabar estressando ele e um gato estressado estressa você também, digo por experiência própria. E de maneira geral eles não auxiliam no dia a dia, né? E um gato, inclusive, ele sabe quando o que a gente tá sentindo é puro e é bom. Ele consegue enxergar além de nossa casca terrena e ver a nossa alma mesmo. Então, por isso que às vezes entra uma pessoa no ambiente e o gato fica muito a risco, ele entende que essa pessoa não tem boas intenções. E é comum os gatos se sentirem assim em volta e meia, né? Quando você tá com um sentimento negativo com relação ao gato, ele vai entender que tá acontecendo isso, por isso ele vai procurar se afastar e coisas do gênero. Se eu não me engano, tinha não sei se foi no Egito ou com algum faraó específico, ou no reino, eu não lembro agora de cabeça, mas eu cheguei a ler isso quando eu tava pesquisando pro Divagando ainda, que não saiu, né? O gato julgava as pessoas que chegavam até o rei, né, o governador, seja lá quem for, e se o gato meio que miava e virava as costas, a pessoa não podia ficar ali, né, ela era expulsa do local. O gato chegou a ter esse poder em certos locais. Há quem acredita também que os gatos têm um poder específico diferente para cada cor, né? Como, por exemplo, os gatos brancos com olhos azuis afastam os obsessores, né? Estejam eles vivos ou mortos. Os brancos e os marrons são gatos sagrados e trazem luz para nossa vida. Os cinzas afastam mal agouros, né? E sei lá, que tipo de mau agouro pode estar acontecendo, mas afastam. E podem ajudar também no trabalho, né? E os laranjas, eles representam a energia do sol, e por isso eles sempre alegram e trazem energia pro lar e também trazem prosperidade. E claro que por último, mas não menos importante, né? O gato preto, que é tão negativado por muitas pessoas, na verdade é um gato muito conectado com a natureza. E apesar de ser usado muito em feitiçaria, ele é um animal que traz luz pra nossa vida, né? Traz os elementais pra dentro da casa. É um dos gatos, mas pelo que eu pude observar, é muito conectado com a espiritualidade mais que qualquer outro gato. Eu não sei se essa conexão se dá pela maneira que ele foi tratado na Inquisição, né, de ser uma coisa demoníaca, e isso se converter até certo ponto para uma coisa positiva, né, de estar conectado com a natureza e com a espiritualidade de todo modo, mas é um dos mais conectados. Tem uma história aqui que você estava falando das cores dos gatos, e eu acabei lembrando. Sabe aqueles gatos que são meio tigre, assim, que tem aquela pelagem que é meio aquele amarelo escuro, né, e aquelas listras pretas, né? Eu não sei como é que chamam, né, mas eu sempre chamei de tigre, né? E a maioria deles vai ter um M na cabeça, sabe? Não sei se você já reparou, mas as listras pretas na cabeça dele meio que formam uma letra M, né? Então tem uma história cristã que fala que quando Jesus nasceu, ele não parava de chorar, né? Aí a Maria pediu para os animais se aproximarem dele para tentar acalmar ele, e ele não parava de chorar de jeito nenhum. Aí veio um desses gatos tigre aí e tipo, encostou na cabeça de Jesus, né? E aí Jesus parou de chorar. E aí a Maria abençoou o gato e marcou ele. E quando ela abençoou ele, né, pelo que ele tinha feito, né, de ter ajudado ela a fazer o menino parar de chorar, aí apareceu um M na cabeça dele, e isso foi herdado por todos os gatos desse tipo, para que eles nunca fossem esquecidos pelo que eles tinham feito, né? Fica essa história aí. É interessante, né? Sim, claro. Esse movimento que o gato faz de encostar a cabeça é meio que um sinal de afeto que ele tem. E quando ele faz isso, significa significa que ele confia em você e tal, e tá dando carinho e atenção, né? Se tu tá com um problema, alguma coisa. Eu vi alguns vídeos soltos pela internet, né? Tipo, a pessoa tá mal, e o gato chega e encosta a cabeça assim, pra consolar a pessoa. Eu acho muito fofo. Até, assim, falando um pouco sobre a minha opinião pessoal, sobre isso que o Wellington falou do lado espiritual do gato, né? Não só do gato, mas talvez de todos os animais. A gente sabe que nós, como seres humanos, nós sempre temos uma conexão, por mais que a gente apague ela com o passar do tempo, por causa do foco que a gente dá para nosso próprio ego, para nossa própria vida profissional,
o que quer que seja, né? A gente perde um pouco dessa conexão com a natureza em si, com o nosso lado mais instintivo, mais primordial. E os animais, por mais que eles sejam domesticados e se aproximem da gente, eles têm essa conexão com o lado natural e selvagem muito mais proeminente do que o ser humano. E talvez isso faça com que não só o gato, como eu disse, mas o cachorro ou qualquer outro animal tenha uma certa conexão, uma certa ligação mais sutil com o mundo espiritual. Eu não acredito que um gato consiga ver o mundo espiritual o tempo inteiro, até porque senão ele não ia sossegar. A gente sabe que o mundo espiritual é muito congestionado de gente e de outras coisas, e o gato simplesmente não ia ter paz nunca, né? Então, assim como nós seres humanos não vemos espíritos o tempo todo, mesmo os que são médiuns não veem espíritos o tempo todo, veem só ocasionalmente, quando existe uma certa conexão ali momentânea, né? Alguma coisa acontece e você tem um contato momentâneo com o espiritual, o gato também pode ter isso. E assim como nem todo ser humano, muitos seres humanos vão passar a vida toda sem nunca ter uma experiência sobrenatural, muitos gatos também. E os gatos também têm suas personalidades, os cachorros também, e alguns deles vão ter mais facilidade, vão ter mais contato com o mundo espiritual e vão conseguir enxergar certas camadas deles, né? E nesse meio tempo eles podem realmente ver espíritos, principalmente negativos, que podem estar na sua casa ou no local que você está. E a gente vê aí vários vídeos de gatos e cachorros assustados com algo que você não consegue ver. Eles ficam olhando para um canto sem parar, um cachorro que fica latindo para o nada. E a gente vê vários vídeos disso, né? Não só histórias, a gente tem provas em vídeo disso, né? Apesar de que hoje em dia prova em vídeo não significa muita coisa, mas é muito difícil de um animal atuar, né? Então a gente vê que existem relatos, né? E comprovações desse tipo. E por mais que você possa, de certa forma, associar isso de uma maneira científica, dizer que o animal está sentindo um cheiro estranho ali por algum motivo e está assustado, ou ele viu algum movimento que você não conseguiu ver, às vezes algum bicho pequeno e se assustou, não sei, né? Sempre vão ter explicações científicas, mas eu realmente acredito dessa forma que eu falei. Por vezes, os animais podem realmente ter esse contato, talvez até de uma maneira mais fácil que o ser humano com o plano espiritual. Acho que depois de tudo isso que a gente leu e citou aqui, antes de dar sequência, a gente pode refazer a pergunta, né? Quem é dono de quem? E, do meu ponto de vista, primeiro, eu acho que foi uma relação, desde o começo, benéfica para ambos os lados. Não que a gente seja dono do gato ou que ele seja dono da gente, mas existe um convívio entre os dois e esse convívio é bom para os dois, né? Seja porque o gato é fofo, então é bom ter um bicho fofinho dentro de casa, seja porque ele caça os ratos, seja porque ter a presença do animal vai me ajudar espiritualmente falando, ou porque vai trair prosperidade, ou sei lá o quê. E o gato tem comida e água, então, pra ele, né, é como se fosse um deus mesmo. Tá recebendo tudo de graça e tem lugar pra morar ainda, pra não passar frio. Então acho que foi uma relação de reciprocidade desde o começo. A gente dá alguma coisa, o gato dá alguma coisa e vida que segue. Ninguém é dono de ninguém. Eu concordo aí com a sua visão de que é uma relação mútua e que realmente ninguém é dono de ninguém, e isso não vale só para os gatos, acho que vale para qualquer coisa nessa vida, né? O que você faz seja com pessoas ou com animais, são contratos onde cada um tenta se agradar sem desagradar o outro, né? O gato adquire a comida dele e faz um carinho, deixa você fazer carinho nele, e você se sente melhor tendo um animal para te fazer companhia, né? A gente sabe que é comprovado assim, que os animais ajudam, principalmente em questões de doenças mentais, eles ajudam muito você ter a companhia do animal em casa. E você tem essa relação benéfica e ele consegue as coisas que ele precisa, né? Como o Wellington disse, as coisas, comida, né? E um lugar para morar e ter os agrados dele, né? Então, acho que a conclusão realmente é essa. Ninguém é dono de ninguém e cada um faz aquilo que precisa, no fim das contas, né? Parece um pouco egoísta, né, cara? Parece mais interesse do que querer auxiliar um ao outro, mas não é uma coisa que dê pra se preocupar. Acho que tem o teu gato e ser feliz com o gato e tá tudo bem. Só não adote um gato se você não tiver como cuidar dele, né? Muita gente
Eu também, principalmente, adoraria ter um gato, por exemplo, mas, por exemplo, aqui em casa a gente fica fora o dia inteiro, só volta à noite em casa e olhe lá. Então, não adianta você comprar um gato só pra você dizer, eu tenho um gato, eu tenho um bicho de estimação pra ficar acariciando quando eu tô carente, e você nunca dá atenção pro animal, né? Então... Tipo, se você vai, que nem no teu caso, tu fica bastante tempo fora de casa, é bom sempre ter um outro gato pra fazer companhia. Claro que ter 2 gatos é uma carga às vezes pesada, né? Tipo, vai gerar gasto, tu vai ter que castrar os 2, por questão de saúde, né? É bom castrar o gato, seja macho ou fêmea. Vai ter que gastar com ração, comprar uma ração de qualidade pra não adoecer, tem que dar vacina, tem que não sei o que. Mas se você quer ter um gato e não fica tanto tempo em casa, compra ou adota. Seria legal adotar, né? Porque tem muito gato de rua que precisa de um lar. Você ter 2, aí eles fazem companhia um pro outro quando você não tá em casa. E se o gato quiser atenção, tipo, você tá carente, que nem o Gustavo falou. Aí você vai atrás do gato, que você tá carente. Não, se o gato quiser atenção, ele vir próximo de você, dá um chamego pro gato. Porque ele vai recompensar isso depois. Eu digo por experiência própria. O importante é você pensar bem antes de adotar, seja um gato ou um cachorro, né? Porque é um companheiro que você tem por muito tempo, né? São muitos anos, e consequentemente você vai ter que gastar muito, né, pra alimentar. É praticamente um filho, né, que você adquire. E ele vai ficar velho antes de você, geralmente, né? E então também tem que saber lidar, provavelmente, com a perda do animal e tudo, né? São muitos fatores para você pensar, não adote ou compre um animal impulsivamente. E pra gente se encaminhar aí pro final do episódio, é interessante a gente mencionar algumas histórias envolvendo gatos, né, e esse aspecto sobrenatural que envolve o felino. E antes de qualquer coisa, de eu contar aqui sobre algumas histórias que eu separei, eu gostaria que o Wellington falasse, não sei se ele tem, como ele adquiriu o gato recentemente, talvez ele não tenha, mas não sei se você tem alguma história estranha que aconteceu com o seu gato ou com o gato de outra pessoa que você conhece. Eu já adianto que eu não tenho nada relacionado a isso, então eu vou deixar o espaço aí pra ti. Pior que não aconteceu nada de estranho. Quer dizer, às vezes o gato age meio estranho, tipo, ele bufa pro nada e começa a andar de lado, que nem, sei lá, se enverga tudo, sabe, quando o gato vai atacar ou tá assustado, que ele ser ouriçupeiro, ele faz isso por nada às vezes, por nada, não tem nada. Mas, sei lá, é um filhote ainda, né, tá com 6 meses, 7, não sei, talvez não, ele se assuste mais fácil com coisas. Eu tinha um gato uma vez que assustava com uma bacia, então chegava a bacia perto do gato, o gato dava uns pulos. Mas não teve nada de bizarro, assim. Então já que o Wellington não tem nenhum caos aí pra contar pra gente, vamos passar pra algumas histórias bastante conhecidas sobre essa relação do gato com o plano mais sutil. E uma delas é sobre uma experiência científica, realmente, que foi feita com um gato. Foi uma experiência feita lá nos anos 70 por 2 pesquisadores chamados Robert Lyle Morris e Stuart Harary, da Duke University, lá da Califórnia. O que esses 2 pesquisadores fizeram? O Harary, ele tinha um gato, esse gato se chamava Spirit, e era um gato bem novo, era um gato de 2 meses de idade apenas, né? E esse gato ficou na Duke University dentro de uma gaiola, e ali eles ficaram estudando ele, né? E o Harary ficou na Universidade de Califórnia, que eu não sei qual a distância que fica da Duke University ali, mas não acredito que não seja tão longe assim. E qual que era o objetivo? O Harry, ele ia fazer uma viagem astral, né? Ele ia se deslocar com o corpo astral dele e ia visitar o gato lá na outra universidade. Eu não sei como que eles fizeram isso, se o Harry ele já era conhecido por fazer viagens astrais. É um pouco estranho o contexto de como isso aconteceu, né? Mas realmente foi um estudo científico, então se você quiser ler um pouco mais sobre, também se você pesquisar o nome dos pesquisadores, você vai encontrar isso na internet. E o Harry, ele então se projetou, né? Pelo menos é isso que ele afirma, né? Ele se projetou, e durante esse período que o Harry disse que ficou projetado, ele interagiu com o gato dele lá no outro local, né? Pelo corpo astral dele, ele interagiu com o gato, que o gato estava no corpo físico, obviamente. E como esse gato estava numa gaiola, eles estavam medindo vários comportamentos do gato, eles perceberam que quando o Harry falou que estava perto do gato, tentando interagir com ele,
o gato ele começou a perceber que tinha alguma coisa estranha. O comportamento do gato mudou. E quando inclusive o que eles perceberam, né, foi que o espírito ele ficava tentando sair da gaiola, né, e ficava miando, né, miou 37 vezes, segundo a pesquisa. E quando o Harry não estava por perto, segundo ele, o gato simplesmente ficava quieto lá, não fazia nada. Não miava, não se mexia, ficava de boa, né? E aí quando o Harry chegava perto, aí ele começava a miar, como se ele realmente conseguisse ver o corpo espiritual do dono dele. E até eles consideraram os resultados dessa pesquisa bastante relevante, pelo que ela conseguiu levantar, né? Por essa questão de ser bastante acentuado a diferença de comportamento, né? E eles também excluíram a hipótese de ser algum tipo de telepatia, porque eles fizeram uma projeção falsa, onde o Harry ele não se projetava, né? Ele não dormia e fazia projeção astral. Ele simplesmente ficava acordado e tipo, imaginava que estava lá falando com o gato e tal, como você pode fechar os olhos e fazer isso agora, né? E quando ele fez isso, o gato não demonstrou nada, né? Não sentiu nada, continuou estático. E então eles descartaram a hipótese de ser algum tipo de telepatia que estava acontecendo. E eles fizeram também estudos eles usaram outros gatos também para testar se poderia ter alguma questão de afinidade. E realmente, quando eles testaram outros gatos, o Harry, apesar dele se projetar e tentar interagir com os gatos não faziam reação nenhuma. O único gato que esboçou foi o gato que era dele, né? Então é interessante, sim. É claro, é uma pesquisa totalmente pseudocientífica, porque como que você vai comprovar que o cara se projetou astralmente, né? Mas os caras fizeram a pesquisa e acho que é bem interessante você não ver coisas desse tipo sendo pesquisadas com tanta frequência, então qualquer resultado desse tipo acaba sendo bastante interessante para você ter num banco de dados aí de uma espécie de pulga atrás da orelha, né? De realmente isso poder ser um fenômeno verdadeiro. Não conheço esses caras, mas a viagem astral por si só é uma coisa que muita gente não acredita, né? Mas se o gato se acalmou durante esse período, não acho que seja mera coincidência, né, cara? Até porque eles são... Acho que, não sei se funciona como funciona para os humanos, né? Que o ser humano, quando é mais novo, tipo, até os 7 anos, se não me engano, tem uma conexão maior com o mundo espiritual. Talvez com os gatos seja a mesma coisa, né? Que facilitou a comunicação entre eles dois, não sei. Mas se o gato ficou calmo nesse mesmo momento, eu não sei se foi testado mais que uma vez, mas se aconteceu, cara, não lembro porque só uma mera coincidência. Jogar isso ao acaso e dizer que é coincidência seria ridículo, né? Infelizmente eles só fizeram isso com esse cara, né, com o Harry, até porque não deve ser muitas pessoas que são cientistas, né, e que gostariam de participar de uma pesquisa dessas e que são capazes, né, de fazer a viagem astral, né? Então acaba sendo muito difícil de testar com outras pessoas, por exemplo, né? Mas eles testaram com outros gatos, então acho que também foi válido nesse sentido. Sim. Outra história que envolve os gatos é que existe uma crença de que os gatos... Crença não, né? Novamente, foi uma questão científica. Você tem lá nos anos 80 um cientista alemão chamado Helmut Tribut, que ele lançou um livro afirmando que os animais, não só os gatos, né? Os animais em geral, eram capazes de prever terremotos, especificamente. E ele dizia que isso acontecia porque os gatos conseguiam detectar íons que eram criados pelos movimentos das placas tectônicas, né? Que é o que gera o terremoto em si. E como o corpo do gato é mais seco, entre aspas, que o de um ser humano, por exemplo, o felino ele consegue detectar variações eletrostáticas com mais facilidade que a gente. Então ele acabava conseguindo detectar os terremotos. Os pesquisadores da época meio que descartaram essa hipótese porque não tinha comprovação nenhuma, né? E isso acabou ficando meio esquecido, mas então, alguns anos depois, um geologista dessa vez, chamado Jim Berkland, ele conseguiu utilizar um método para prever terremotos que envolvia gatos. E, novamente, não só gatos, mas animais no geral, animais domésticos. Ele simplesmente começava a olhar avisos no jornal, né, periodicamente, e tentava procurar períodos onde os animais... havia mais incidência de animais perdidos. E ele percebeu que quando mais animais se perdiam, né, mais anúncios de animais perdidos apareciam no jornal, logo depois acontecia um terremoto. Como se os animais, eles meio que prevessem que o terremoto ia acontecer e fugissem de casa para tentar achar um local seguro ou algo do tipo, né? Só que assim, ele acertou algumas previsões, errou outras, então o negócio foi meio desacreditado, né? Eu vou até deixar um vídeo na descrição
de um caso que aconteceu no Japão. É um vídeo bem famoso, talvez você já tenha assistido esse vídeo, que é de um local no Japão, eu não sei se era uma loja, mas assim, tem um monte de gato. E tá tudo normal e tal, é a câmera do local mesmo que filma, né? E os gatos estão lá de boa, assim, e de repente eles começam a ficar agitados. Eles começam a sair da... Eles estão todos deitados e eles começam a andar e olhar pela janela e sair andando pelo local, como se estivesse tentando escapar mesmo. E 10 segundos depois acontece o terremoto. Então, como se eles realmente conseguissem sentir alguma vibração, alguma coisa, né? Mas, como eu disse, isso provavelmente não... Se isso realmente é um fato, provavelmente não é espiritual. Talvez seja porque o gato consegue detectar vibrações na atmosfera ou na terra que a gente não consegue, né? Pelo menos com uma certa antecedência ele consegue detectar e aí ele consegue prever que vai acontecer algum desastre. E outro caso que a gente tem é de um gato chamado Oscar. É um gato americano da cidade de Providence, em Rhode Island, que ele era um gato de um abrigo, né? E ele foi adotado por um pessoal de um centro de reabilitação para pacientes com doenças mentais como degenerativas, né? Doenças de Parkinson, Alzheimer e coisas do tipo. E eram pacientes lá, bastante idade, que estavam só esperando a morte realmente. São doenças que não têm cura, né? Então eles ficavam nesse centro, né? Os filhos geralmente colocavam os pais nesses centros para eles serem cuidados, né? Ter um pouco mais de atenção, cuidados paliativos mesmo, né? Até a morte deles chegar. E quando eles adotaram esse gato, o Oscar, eles começaram a perceber que o Oscar, ele não gostava muito do pessoal de lá, tipo, não gostava muito de pessoas, então ele ficava mais na dele. Só que de repente ele escolhia uma pessoa, se aproximava dela e ficava deitado, brincando, tentando brincar com a pessoa e tal. E quando ele escolhia essa pessoa, questão de 4, 5 horas depois essa pessoa falecia. Eles começaram a perceber que isso acontecia com muita recorrência. Não eram coincidências, ele realmente se aproximava da pessoa, né, que era algo incomum para ele, porque ele não gostava muito de ficar no convívio dos outros humanos, e essa pessoa logo depois morria. Eles conseguiram detectar mais ou menos uns 25 pacientes que isso aconteceu. E quando eles perceberam que isso era algo recorrente, eles começaram a ligar para os filhos dos pacientes. Quando o Oscar chegava e se aproximava da pessoa de idade lá, eles já ligavam para os filhos e diziam: a gente acha que seu pai vai falecer daqui pouco tempo, então se você quiser fazer uma última visita para ele, vem agora. E as pessoas vinham com antecedência, então conseguiam se despedir dos pais ali, e logo depois realmente a pessoa morria. E diz-se que o Oscar foi capaz de prever por volta de 100 mortes de pacientes nesse centro de reabilitação. As explicações para isso, né, claro, tem a explicação espiritual, né, mas a explicação científica seria de que ele seria capaz de sentir o cheiro de alguma substância hormonal ali que é liberada no momento antes da morte, né, como se o corpo já estivesse se deteriorando e ele conseguisse sentir o cheiro, né. Mas é uma hipótese um pouco mais científica, mas que também não tem comprovação, né. E outros acreditam que simplesmente era viés de confirmação, né, ou seja, quando o paciente morria eles falavam: o gato é foda, mas quando o paciente não morria eles simplesmente esqueciam, e aí acabou ele ficando com essa fama justamente porque eles só ressaltavam os casos que dava certo, né? Mas fica aí todas essas histórias para você refletir sobre a natureza sobrenatural dos gatos. Se você tem um gato e aconteceu alguma coisa estranha com ele, alguma experiência estranha e quiser contar pra gente, estamos super acessíveis por vários canais. Temos a página no Facebook, temos o Instagram, temos o e-mail que é desocultados@gmail.com, o Instagram é @desocultados e o Facebook também. Qualquer desses canais está aberto a você contar tanto relatos com gatos quanto com qualquer outro animal ou um relato sobrenatural em modo geral, e a gente traz aqui no podcast futuramente. Como a gente tá chegando agora no fim do episódio, se você chegou até aqui eu agradeço de coração por ter ouvido todo o episódio, e se você gostou, compartilha com um amigo, família, no Facebook, qualquer lugar que você quiser compartilhar. Se você não gostou ou tiver alguma coisa errada, manda pra gente, que a gente fica feliz em poder melhorar e também corrigir qualquer erro que a gente tenha cometido. Muito obrigado e até o próximo episódio.
Eu ressalto aí o que o Wellington falou, acho que ele falou tudo que eu queria falar, mas ressalto também a questão de, se você tiver alguma história, não só relacionada a gato, mas com qualquer animal de estimação e quiser mandar pra gente, fique à vontade, né? A gente agradece a sua contribuição e aí a gente lê posteriormente o seu relato para estar agregando aí no nosso podcast. Agradeço a você que chegou até aqui, agradeço a você que é ouvinte do podcast e ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado do episódio. Voltamos posteriormente para falar de outros assuntos. Muito obrigado e até mais. Até mais.